Ora, a fé é o firme hipostásis. Mulher, você pode se sujeitar porque você é o fundamento da sua casa. Essa é a grande questão. É por isso que Salomão vai dizer em Provérbios 14:1, a mulher sábia, porque ela é o alicerce. Você constrói a casa do telhado? Você constrói a casa da onde? Do alicerce. Então ela pode se submeter a seu marido, porque ela é o alicerce da sua casa. Aí ele vai dizer, homem, ame. Só que as proporcionalidades que acontecem ali é o seguinte, ela tem que se submeter como fosse o próprio Senhor Jesus. Quando ela chegasse em casa e visse o marido como o próprio Senhor Jesus. E ele também amasse a mulher como se visse nela o próprio Senhor Jesus. Ao ponto de morrer se fosse necessário para a mulher. Como Cristo, ele vai botar o parâmetro no Senhor, em Cristo, no Senhor. Esse é o nosso parâmetro. É de mais alto nível de amor e submissão. Quer ter sucesso no seu relacionamento? Ame incondicionalmente e se submeta sem restrições. Deus vai trazer, é só você cumprir os princípios da palavra de Deus. E aí o autor da revista, no tópico 1, ele vai dizer assim, conceituando uma só carne. Aí ele vai dizer as uniões. Porque o casamento em si transforma-se em uma só carne. Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. A criação do homem reflete a imagem do seu Criador dentro das suas limitações. Então, quando Deus cria o homem à sua imagem e à semelhança, ele não cria outro boneco de barro para soprar novamente vida. Mas, pelo contrário, do mesmo homem, tira da sua essência, das suas características, e coloca em outro ser, para que ele também tivesse a mesma essência que foi dada ao primeiro. De um, Deus faz dois, para que dois voltem a ser um. Esse é o projeto de uma só carne. Era um, passam a ser dois, dois passam a ser um, para depois ser dois novamente. Como? Na primeiro tópico 1.1 da lição. Que ele vai dizer união biológica, que é a doação do material genético. Eu não quero ser muito biologista hoje, mas você sabe que o autossomo é o cromossomo que demonstra que a mulher veio do homem. E o homem e a mulher contribuem com o material genético para a construção do novo ser que possui características de ambos. E assim que serão dois numa só carne. É por isso que o Paulo vai falar, grande é o mistério. Não é do homem e da mulher, mas é de Cristo para a igreja. Porque do homem e da mulher é dois numa só carne. É a doação do material genético. Paulo entendeu isso, ele não era nem formado em biologia. Mas fala de uma estrutura de complementação binária. Quando Deus faz homem, minha versão, Eliseu, moderna. No princípio não era assim. No princípio Deus criou um, dando masculinidade, e criou o outro, dando feminilidade. Ser homem e mulher não é opção, é escolha divina. Se você é homem, glorifica a Deus por isso. Se você é mulher, glorifica a Deus por isso. Não é sua decisão escolher o sexo que você tem. Isso Deus já deu para você, porque existe um propósito naquilo que você é formado. Dessa forma, simples assim. Então, essa estrutura relacional sexual, macho e fêmea, vão ser complementar na criação de um novo ser. Qual era o projeto de Deus em criar a família no Éden? Toda a história da criação é uma história de uma família. Deus na família do Éden, a família de José, sempre você vai encontrar famílias. Qual a opção de Deus para isso? É que Deus deseja famílias saudáveis e que temam o nome dele. Essa é uma geração criando outra que tema ao Senhor, que obedeça ao Senhor. Você tem ensinado aos seus filhos sobre o Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Esse é o projeto inicial de Deus. Consequentemente, você tem uma união sociológica. O homem, no sentido de estar só, porque não encontra-se outro igual ao homem. Encontra-se animais, e o superior ao homem que é Deus, que conversa com o homem no jardim, que vem conversar com o homem. Então esse homem torna-se solitário no sentido que Deus diz, olha, o homem nem ele mesmo tinha percebido, e fica tranquilo, irmã, às vezes o homem é assim, nem o homem percebe que está sozinho. É Deus que percebeu que o homem está sozinho. Às vezes ele não se liga na roupa, irmã, fica tranquilo. O homem não percebe muitas coisas, não. Fica tranquilo, é coisa de homem mesmo. Se ele começar a perceber muito, dá um prêmio para ele, porque esse aí está diferente. Mas geralmente não vai lembrar de data, às vezes vai esquecer. A gente tem mais de 10, né? Fala assim, mais de 10. Né, Consuelo? Quanto tempo nós temos? 18, né? Graças a Deus. Aleluia. Vencemos e vamos vencer a continuar. Porque eu tenho que investir nela todo dia, ela tem que investir em mim. Tudo bem que eu tenho meus dias de mau humor, ela tem um dia de mau humor, e daí? São seres humanos. Tem suas limitações.
E essa união sociológica vai dizer o seguinte: nós nos falamos até mesmo no silêncio. A nossa comunicação tem que ser tão plena que até no silêncio você tem que perceber como é que está o humor e como é que está o outro. E isso vai demonstrar que você conhece o outro. E aí você sabe que você tem seus limites naquele momento. Conheço o outro até mesmo no silêncio, nessa comunicação sociológica. Uma inter-relação comunicativa que existe entre o homem e a mulher e seus filhos. Uma estrutura relacional social. O único elemento que quebra os laços sanguíneos é o amor. Quebra o laço sanguíneo, o amor paterno e materno. Eles se separam, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se apega. Se une, se cimenta. Por isso que a palavra casa, no texto hebraico, para casamento é a mesma coisa. Porque a ideia de que cimentar tijolos para construir uma casa. É por isso que eu disse que a mulher é o alicerce e o homem com a mulher forma uma casa com os filhos. Uma construção todo dia de manutenção. Cuide do seu casamento. Deus deseja que você seja feliz nele. Consequentemente, isso reflete uma união espiritual. A união conjugal é um reflexo da própria natureza divina. É por isso que Israel, no Antigo Testamento, é chamada de mulher de Jeová. E a igreja é chamada de noiva. Se no Antigo Testamento Israel era mulher e viveu adorando outros deuses, consequentemente era adúltera. Israel pecou nesse ponto. Mas a igreja não é chamada de mulher, mas de noiva. Porque está se preparando para um casamento. Ou seja, todos os dias é um processo de melhoria contínua. Estamos sempre preparados para nos encontrar com Cristo. É a demonstração na esfera horizontal daquilo que já existe no mundo espiritual. Somos uma cópia menor daquilo que vamos ter no futuro em relação à igreja com Cristo. Por isso que Cristo é chamado de noivo, por isso que Cristo é chamado de cabeça, por isso que Cristo tem essas nomenclaturas. Pensando nisso, o autor da revista vai colocar uma ideia de dizer assim, e eu não posso entrar muito nesse ponto, porque aí eu vou entrar na lição 8. Então, alguns tópicos da lição estão interconectados com outras lições. Se eu falar muito de um assunto, eu acabo entrando na 4. Na 8, que é divórcio. Na 13, de filhos. Mas vamos fazer uma análise, depois de alguns personagens bíblicos, com a relação que eles vão ter com isso, no seu comportamento como homem e mulher. O outro vai dizer assim, o que é fundamental no relacionamento seriam as mutualidades cristãs. Então o autor sai da prática para a teologia. Estou seguindo a revista, ele sai isso. Começa falando de família e termina no tópico 3 dizendo que Cristo é a igreja, é o casamento ideal. Então ele sai da prática para a teologia. Vou seguir o autor.